Oi, o meu nome é Ney Vilela e nós estamos falando sobre política no Brasil. E chegamos à nova república. O governo Sarney foi um governo de transição e a gente verá no final deste governo atabalhoado de transição uma eleição presidencial bastante interessante. Nós teremos um candidato de um partido fortuito, que foi construído para a própria campanha desse candidato, um candidato, o nome dele era Fernando Collor, que deveria ser o representante, ele se colocou assim, o representante da modernidade, né? O representante da globalização, o representante das grandes forças econômicas que estavam transformando revolucionariamente o planeta Terra. O outro candidato era o candidato que pretensamente defende os humildes, propõe uma distribuição de rendas com um viés socialista, Lula da Silva. Temos candidatos que também representariam a modernidade econômica, os novos fluxos internacionais de troca comercial, também poderiam representar uma modernização da estrutura administrativa de Estado. Um exemplo mais cabal seria Mário Covas, do PSDB. E uma miscelânea outra de candidatos. Por que Collor venceu? Basicamente, Collor nem venceu, o Lula perdeu. Lula da Silva apostava num modelo socialista que exatamente no momento da campanha desabava. O Muro de Berlim caiu exatamente na época da eleição presidencial brasileira. E nesse sentido, Collor vence no segundo turno, torna-se presidente e imediatamente fica evidenciado que Fernando Collor não tinha capacitação para representar a modernidade. 2, Fernando Collor era um arrivista, aproveitou-se daquele momento. E 3, cá entre nós, em que setores da economia e da sociedade brasileira tínhamos realmente gente que se coadunava com os tempos de transformação? Enfim, o governo Fernando Collor, nas suas incoerências, acabou desabando. Passamos por um período de transição sob a administração de Itamar Franco e chegamos ao governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Fernando Henrique tem algumas características bastante interessantes, uma vez que o governo ele se propôs a fazer modernizações. Conseguiu, isso vem do governo Itamar Franco, quando o Fernando Henrique era ministro da Fazenda, conseguiu finalmente dar estabilidade monetária ao Brasil. Coisa importante, uma vez que a moeda é a linguagem que a gente usa para tratar de economia. O nosso alfabeto econômico era incoerente, a nossa moeda não significava nada, passou a significar. Nós tivemos um procedimento interessante de modernização no setor de telecomunicações, a lei de responsabilidade fiscal, com o passar do tempo, ela poderia significar uma modernização administrativa, mas
o governo Fernando Henrique também tinha uma grande contradição. Estava modernizando em nome de uma sociedade, mas o Fernando Henrique e seu partido não se faziam como representar os grupos sociais que poderiam se encaminhar para a modernização. Não havia, na sustentação política de Fernando Henrique Cardoso, apoios entre os trabalhadores, e muitos dos industriais que estavam tão habituados com a mão benfazeja do Estado, os auxiliando toda vez que estavam diante de dificuldades econômicas, esses empresários recusavam-se a enfrentar um ambiente de competição. Bom, o governo Fernando Henrique acabou de maneira bastante melancólica a partir de uma crise no sistema elétrico, chamado apagão, e Lula da Silva torna-se presidente da República. O PT, o partido de Lula da Silva, é um partido que se construiu com base num pensamento redistributivo, mas com a sustentação num tripé muito estranho. Nós tínhamos no tripé que sustenta o PT, e temos ainda, em grande medida, isso, um sindicalismo pelego, populista, herdeiro do getulismo. Nós temos uma intelectualidade que se propõe socialista, comunista, revolucionária, mas que se aboleta comodamente em sinecuras estatais e numa vida bem tranquila, sem preocupações maiores dentro da universidade, e uma igreja católica que, no final das contas, tem um forte lastro conservador, anticomunista. Enfim, o PT tem essas características. Como eu já disse, o PSDB propunha e propõe, sei lá se ainda propõe, uma modernização, mas não consegue ter raízes nos grupos sociais que possam, de fato, caminhar no sentido de um agiornamento, de uma modernização. Nós temos outros partidos, como o PSB, que, em verdade, herda um pouco do Miguel Arraes, de movimentos camponeses, que hoje não tem mais o significância. Nós temos o velho PTB getulista e o PDT mais getulista ainda, mas esses partidos perderam organicidade. Enfim, nós temos uma sociedade no Brasil bastante complexa, com vários grupos de interesses, com várias maneiras de ser, várias maneiras existenciais, e os partidos eles não conseguem representar essas novas realidades. Mesmo o Partido Verde, que poderia ter, tem uma bandeira, mas não consegue empunhá-la, de preservação ambiental, mesmo o PV não consegue se fazer representante, e, a bem da verdade, nós temos um histórico ambientalista muito frágil em nosso país. Não há consciência ambiental para, certamente, 95% de nossa população. Muito bem, quando Lula da Silva chegou ao poder, rapidamente ficou evidenciado o fato de que o velho líder sindical estava governando o Brasil de maneira sindical.
distribuindo algumas poucas benesses e ficando com uma parte substancial dos recursos para interesse próprio e de seus apaniguados. A mesma coisa com o diferencial de que a substituta de Lula da Silva não tinha expertise e nem sabedoria, nem inteligência para levar isso adiante, nós caminhamos para uma realidade quase acéfala, quase numa situação de anomia social. Não temos na paisagem executiva no nosso país, nos últimos anos, alguém consciente a respeito da complexidade do nosso país. Nós não temos grupos sociais articulados com propostas, com projetos para exercer o governo, ou pelo menos negociar com os demais grupos sociais aquilo que pode significar desenvolvimento, cuidados com a população, avanços culturais, existenciais, educacionais, preparo das novas gerações para o futuro. Enfim, não temos nem grupos que possam representar interesses que eu chamaria de progressistas, nem partidos que saibam gerenciar e defender interesses sociais. Não é? A coisa ficou mais complicada quando Lula da Silva, que é bastante perspicaz ao notar esta fraqueza dos partidos, para governar de uma maneira absoluta, ele apostou na fragmentação partidária, na multiplicação de micropartidos para comprar votos nos projetos que interessavam ao grupo que estava no poder. Essa fragmentação política, a anomia social, a falta de propostas, acaba explicando o ambiente bastante difícil que nós enfrentamos hoje. Temos na presidência da República um presidente que não representa nenhum grupo social específico no que tange a projetos de gerenciamento de governo. Temos uma estrutura partidária incapaz de gerar esses projetos ou até mesmo de gerar lideranças. Isso joga o nosso país, o nosso cidadão, numa situação de desconsolo, de falta de perspectivas e de descrença absoluta naquilo que é absolutamente fundamental, que é o jogo político. Eu não tenho bola de cristal e também não tenho competência para dizer como é que a gente pode sair dessa situação. Mas provavelmente estas saídas, elas terão condições de serem construídas a partir de um debate político. Isso não me parece que possa ocorrer enquanto, do ponto de vista partidário, existir essa quantidade impressionante de partidos políticos, haveria que se criar primeiro. Temos aí alguns projetos iniciais, mas isso precisa ser levado a efeito com mais rapidez. Criar primeiro condições para reduzir drasticamente a quantidade de partidos políticos. O voto precisa ser um voto
que permita ao eleitor controlar aquele que foi eleito, né? Precisa fazer com que o eleitor conheça realmente a pessoa que está sendo eleita pelo seu voto. Precisamos também de construir mecanismos para poder substituir governantes, administradores, assim que eles mostrem sua eventual inaptidão ou sua falta de caráter durante a atividade que eles estão realizando. Mas, como eu disse, dentro desse momento de fragmentação política, de incapacidade dos grupos sociais elegerem projetos claros de desenvolvimento das ações sociais, políticas, econômicas, existenciais, culturais, educacionais, com a falta de lideranças nesse momento, imagino que os nossos momentos de aflição ainda irão se prolongar. De qualquer forma, foi bastante gostoso fazer estas reuniões. Não tenho a menor pretensão de que elas se pareçam com aulas. Na verdade, eu, diante de vocês, apenas estou mostrando as minhas insatisfações e as minhas preocupações. Quizá em breve a gente consiga fazer algumas reuniões em que propostas de futuro se apresentem, tanto de minha parte quanto a de vocês que me assistiram. Muito obrigado. Por favor, continuem se cuidando nesse clima de pandemia. Vocês todos são muito importantes, ainda mais se tiverem projetos para o futuro, e fiquem com o meu grande abraço.